São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Começa agora o Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Marido que matou companheira facada na Ribeira da Torre, condenada a 20 anos de cadeia. KCV vai retomar as operações com a aeronave Delta 4 CCI nesta quinta-feira. Estados Unidos da América doa $1.000 a Cabo Verde para combater a insegurança alimentar. Primeiro-Ministro ressalta sentimento de gratidão e reconhecimento do capitão Marcos Soares. Crioula News. Sociedade. A Direção-Geral dos Transportes Rodoviários tem em curso a implementação do exame multimédia das cartas de condução no âmbito do processo de modernização da instituição. A informação foi avançada esta terça-feira pela Diretora-Geral dos Transportes Rodoviários, Dina Andrade, durante o discurso de inauguração da nova sede da DGTR na Cidadela, na cidade da Praia, que foi presidida pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, e pelo Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira. De acordo com Dina Andrade, essa modernização do procedimento deve ser atendida como uma oportunidade para uma maior aproximação dos utentes, oferecendo um serviço público eficiente e de qualidade, mas sobretudo menos burocratizado. A responsável apontou que esta nova sede pretende reforçar a identidade e a imagem da instituição, alinhada com o paradigma de uma gestão aberta aos utentes e focado na criação de valores. Por sua vez, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, considerou que a inauguração da nova sede da DGTR consubstancia com o processo de modernização do Estado. A ministra acrescentou que o governo também aprovou a agenda estratégica de modernização do Estado, onde se destacam a otimização do desempenho do serviço público, simplificação dos processos e melhoria da qualidade dos serviços. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, apontou que a nova instalação da DGTR representa a implementação de um modelo de atendimento mais moderno e uma nova forma de relacionamento entre a instituição e os seus utentes. Para o governante, a modernização do Estado e a inovação administrativa visa, sobretudo, uma administração pública que tenha uma administração adequada com as soluções para valorizar as pessoas e priorizar a facilitação dos serviços públicos por via digital. Paulo Rocha apontou que a DGTR passa a contar com um novo sistema integrado de gestão que, conforme assegurou, vai facilitar os procedimentos relativos às cartas de condução e o relacionamento com as 81 escolas de condução do país. O Tribunal da Comarca da Ribeira Grande considerou nesta terça-feira a 20 anos e 3 meses de cadeia ao homem que, em novembro passado, matou a facada a mulher com que vivia maritalmente havia mais de 20 anos. A juíza deu como provado que Albertino Dias Rodrigues, de 64 anos de idade, cometeu os crimes de homicídio qualificado e detenção ilegal de arma branca que usou de forma intencional e consciente para tirar a vida da companheira Ana Maria Gomes, de 49 anos de idade, que não resistiu aos 5 facadas que lhe foram deferidas pelo companheiro e faleceu no local. Os 20 anos e 3 meses por cúmulo jurídico, mais 1.500 contos de indemnização para os descendentes e os custos da justiça foram a sentença que a juíza considerou justa e suficiente para o caso em apreço, tendo em conta a idade avançada do réu e o fato de ele não ter antecedentes criminais. O fato aconteceu no dia 27 de novembro de 2021 na Ribeira da Torre, na sequência de um desentendimento entre o casal, que já o réu disse desconfiava da fidelidade da companheira e esse terá sido o motivo da desavença. O agressor e vítima viviam maritalmente, haviam mais de 20 anos e tinham 3 filhos em comum, um dos quais menor de idade. Carlos Bartolomeu Lima Gomes, irmão da vítima, disse que respeita a decisão da Justiça, mas admitiu que a sentença não satisfaz a toda a família, que pondera recorrer à decisão da primeira instância, tendo em conta que esperava uma pena superior a 25 anos de prisão. Tempo agora para atualizarmos os dados da Covid-19. Cabo Verde registrou nos últimos 24 horas 19 casos de infecção por Covid-19,
resultantes de 479 amostras procedidas no Laboratório Nacional. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, com estes novos dados, o país passa a contabilizar 205 casos ativos, uma taxa de positividade de 4% e 39 recuperados. Cabo Verde, segundo as autoridades sanitárias, conta com uma boa taxa de vacinação. O Ministério da Saúde indica que até 3 de julho o país já tinha ultrapassado 72,1%. Portanto, o país já tinha utilizado 72,1% das doses de vacina contra a Covid-19. De acordo com o boletim, o número estimado de adultos, 98,3% já tomaram a primeira dose, 85,5% de adultos já foram completamente vacinados e um total de 29,6% já tomaram a terceira dose. Em relação aos adolescentes, um total de 86,9% já tomou a primeira dose, 72,8% já estão completamente vacinados. Crioula News Política. O grupo parlamentar do Movimento para a Democracia promove esta quinta-feira na Praia uma jornada sobre o tema O Estado da Nação, com visão a mitigar, recuperar e transformar, aberta à sociedade civil, particularmente às universidades. Convidamos ilustres professores universitários para partilharem connosco a visão deles sobre o Estado da Nação no contexto do momento difícil que o país atravessa, informou o vice-presidente do grupo parlamentar do MPD, Luís Carlos Silva, acrescentando que o referido evento se realiza no quadro do partido em relação à sociedade civil. Em declaração à imprensa, o deputado revelou que esta jornada vai ser uma oportunidade para se avaliar o que tem sido feito até agora e perspectivar o futuro. Na sua perspectiva, vai ser um momento de diálogo aberto, não só com os conferencistas, como também com a sociedade de uma forma geral. Segundo Luís Carlos Silva, a jornada é aberta a todos os interessados, independentemente da filiação política ou partidária de cada um. Entre os conferencistas, destaca-se o investigador e professor universitário Jair Pereira. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde criticou a situação do sistema elétrico e as constantes falhas, argumentando que o código da rede elétrica, desde 2019, assume problemas de produção e armazenamento de eletricidade. As críticas do principal partido da oposição foram feitas em conferência de imprensa na cidade da Praia pelo conselheiro da Comissão Política Regional de Santiago Sul, Oscar Rodrigues, para falar dos apagões e falhas elétricas no país. A este propósito, o dirigente do PICV defendeu que só com planeamento e adoção de técnicas modernas de gestão é possível ter um fornecimento seguro e estável. Segundo Oscar Rodrigues, nesta matéria é preciso menos palavra e mais ação, menos solução e causistas e mais planeamento de um governo que faz muitas promessas visando uma melhoria de segurança elétrica. Ainda segundo o conselheiro da Comissão Política Regional de Santiago Sul, é preciso investir em energias renováveis, mas não com solução longínqua, mas sim para hoje, visto que as pessoas e as empresas começam a sentir-se abandonadas à sua sorte e a constatar que o governo é insuficiente e pouco focado em resolver os reais problemas do país. Oscar Rodrigues referiu ainda que desde 2016 a 2019 é assumido que o armazenamento e produção de eletricidade é insuficiente, pelo que é necessário que o governo faça investimentos estruturantes neste setor. Aquele responsável disse ainda que a energia elétrica é um problema estrutural que acontece, que carece de resoluções imediatas para que a credibilidade e a noção moderna de progressista não seja posta em causa. Crioula News Economia. A TACV Cabo Verde Airlines garantiu que a companhia irá retomar operações com a aeronave Delta 4 CCI nesta quinta-feira, uma vez que o processo de certificação do aparelho já está concluído. Conforme nota enviada pela direção da empresa, os voos foram suspendidos desde 7 de julho. Vão ser retomados uma vez que o processo de certificação da aeronave Delta 4 CCI já se encontra concluído junto da European Union Aviation Safety. A partir de agora, segundo a mesma fonte, as operações de e para Lisboa podem ser efetuadas com o referido aparelho. A TACV lembrou que no dia 7 de julho, por indicação da IASA, suspendeu todos os voos operados com a aeronave, mas afiançou todos os passageiros dos voos cancelados foram devidamente protegidos
e encaminhados para os seus destinos. A certificação do aparelho Boeing 737-700 da matrícula D4 CCI foi conforme a mesma fonte e concluída junto da Agência da Aviação Civil a 8 de maio de 2022 e o seu processo de certificação junto das entidades estrangeiras iniciou-se a 13 de maio. Na sequência, portanto, na semana passada, a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, admitiu que a companhia viu suspenso o seu certificado de operador aéreo e foi proibido de sobrevoar o espaço aéreo europeu. O governante asservou que certificação implica avultadas despesas, lembrando que se está em presença de uma companhia aérea que está em processo de reinício da retoma. Crioula News. Cooperação. Os Estados Unidos da América anunciaram que vão dar $100 mil em assistência humanitária imediata a Cabo Verde para combater a insegurança alimentar que se generalizou no seguimento da invasão da Ucrânia à Rússia. De acordo com um comunicado enviado à Lusa, os Estados Unidos da América dizem que mais de 46 mil pessoas, representando cerca de 10% da população cabo-verdiana, estão a enfrentar insegurança alimentar entre junho e agosto de 2022, mais de dobro do número de pessoas afetadas durante a estação alta em 2018. A entrega dos $100 mil a cerca de 97.600 euros será feita através da Federação Internacional da Sociedade da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho para darem assistência alimentar imediata às comunidades mais vulneráveis afetadas pela ajuda e insegurança alimentar em Cabo Verde. Desde 2017 que o país tem enfrentado sucessivos anos de seca, com consequente redução da produção agropecuária e do rendimento das famílias, especialmente no meio rural, contribuindo também para a deterioração da segurança alimentar e nutricional das famílias e para a redução da disponibilidade de água para o abastecimento público e para a agricultura irrigada. Durante uma recente reunião estreita do dispositivo regional da prevenção da gestão de crise alimentar no Sahel e na África Ocidental, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, avançou que dados recentes estimaram que cerca de 107 mil pessoas se encontravam sob pressão em termos alimentares e cerca de 30 mil em situação de insegurança alimentar em Cabo Verde. Tempo agora para um curto intervalo e voltamos daqui a pouco com notícias internacionais de desporto. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já bucunche aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Voltamos para a segunda parte do Crioula News com notícias internacionais de desporto. Crioula News Internacional. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi afastou hoje a possibilidade de demitir, pedindo aos partidos a sua coligação que reconstrui o pacto de confiança para salvar o governo em crise desde a saída do movimento 5 estrelas. Segundo garantiu a Draghi, ficou comovido pelos apelos espontâneos dos italianos comuns feitos nos últimos dias, na sequência da saída do movimento 5 estrelas da coligação governamental na semana passada, e nomeou em particular as petições do presidente das câmaras municipais e de médicos italianos, que os chamou de heróis da pandemia. No seu discurso feito hoje no Senado, Draghi estabeleceu como prioridade a reconstrução a partir de cima da maioria necessária para o governo trabalhar com eficácia, mas defendeu também ser necessário criar fundos para a recuperação da pandemia na União Europeia e reformas jurídicas.
O discurso de Mário Draghi antecede a votação de uma moção de confiança que acontecerá no final da tarde, quando os deputados se pronunciarão sobre o futuro político de uma larga coligação da Unidade Nacional, que inclui partidos de vários aspectos políticos, da extrema-direita à esquerda. Crioula News Desporto. O primeiro-ministro enalteceu nesta terça-feira, durante a cerimónia em homenagem de Marcos Soares, o sentido de gratidão e reconhecimento pela liderança, resiliência, confiança e vontade de vencer do capitão de seleção de futebol que se despede dos Tubarões Azuis. Ao condecorar o capitão com o 2º grau de medalha de mérito desportivo, Luís Correia Silva disse que a resiliência demonstrada por Marcos Soares, 38 anos, espelha a realidade de Cabo Verde. O governante comparou os efeitos de Soares ao de um país com menos de 500 mil habitantes que consegue atingir grandes feitos em competições internacionais em modalidades diversas, vice-campeão da África em handebol e apuramento para o Mundial, assim como feitos no basquetebol, 3 fases finais do CAM em futebol, para além de muitos êxitos das provas internacionais, foram destacados pelo chefe do governo como vontade de superação em elevar a bandeira e o hino nacional. Esta condecoração é também uma homenagem a todos os desportistas cabo-verdianos, a nossa seleção, uma inspiração para os outros, explicou Correia Silva, para quem Cabo Verde superou muito daquilo que era previsível em relação aos países com capacidade competitiva elevada. O primeiro-ministro prometeu ainda aproveitar a experiência de Marcos Soares para promover conversas abertas com jovens, de modo que esta vista, prática e vivência do capitão seja transmitida à nova geração. O capitão da Seleção Nacional de Futebol de Cabo Verde justificou a sua retirada da Seleção Nacional de Futebol por considerar-se a altura de dar espaço para os mais jovens, mas admite não estar preparado. Depois de 16 anos na Seleção Nacional, Marcos Soares se despede da equipa com sentimento de gratidão e revelou que, em qualquer momento, pode pôr fim na sua carreira profissional de futebol para abraçar outros projetos e dar atenção também à família. Crioula News. Um ponto final nesta edição do Crioula News. Fiquem bem e até amanhã. 94.9 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.